Gaspa, existe assim no mundo um grupo de pessoas que a gente já fala aqui, os nossos inscritos acho que já estão mais familiarizados com isso, né? Que existe um interesse bem grande que a população fique emburrecida, né? Não conheça as suas potencialidades cósmicas, como deuses que somos, em nossa criação da realidade, a partir do nosso coeficiente de acreditar, de perceber aquilo que assenta dos nossos corpos superiores, a gente gera de realidade. E como coletividade humana é a mesma coisa, né? Então, quando se distribui informações para as massas, essas informações têm um poder muito grande quando se multiplica para grandes públicos, né? De fazer profundas transformações a nível social, porque a realidade ela é um consenso. E quando tu muda o consenso, tu muda a realidade. E fazer este consenso ficar bem como eles gostariam é a missão que eles trazem através do controle de todas as empresas globais, né? A gente já falou isso em outros episódios, mas, Gaspa, artistas entram neste meio para promover este controle de programa, esse programa de controle da percepção. Pessoas geralmente que estão famosas, que conseguem movimentar grandes públicos, porque é aí que está o interesse, né? Porque tu quer chegar a todos do planeta. É porque o que acontece? Fama e poder geralmente são o que corrompem o ser humano hoje em dia. E são geralmente propostas tentadoras. E, logicamente, que muitos lançamentos meteóricos, muitas ascensões meteóricas de carreiras estão envolvidas nisso que você estava falando. É lógico que a gente não tem como generalizar, mas a grande maioria ainda se faz assim. O problema disso tudo é que isso acaba influenciando grandes massas, impactando grandes massas, trazendo muita sublimação, muitas mensagens subliminares, fazendo isso de diversas formas, introduzindo as suas mensagens, introduzindo as suas adorações, introduzindo os seus interesses aos quais eles estão direcionados naquele momento, porque daqui a pouco já muda o interesse novamente. E só que isso tudo tem sempre um preço, a gente poderia dizer, porque estas pessoas, elas acabam se associando, fazendo o que a gente poderia chamar de pacto, e chega nos momentos onde elas estão em execuções desta atividade ou do que estão fazendo, que elas precisam se usar de simbolismos estes de adoração, não sei se até posso falar o nome aqui, mas Faz adoração... parte da seita, né? Isso, a estes seres, a estas entidades às quais estão conectadas. E a gente observa, para quem tem um olhar um pouco mais atento, esse simbolismo ele corre solto em diversas áreas, seja no esporte, basta você atentar para aqueles esportes que têm, vamos dizer assim, a sua reta final, ou a sua final com milhões de pessoas assistindo, onde os atletas, eles usam desse simbolismo para fazer essa reverência, para manifestar esse pacto, validar, né, ter esse andamento. Isso é na música, isso é no cinema, séries, enfim, em todos os lugares, em todos os países, em todos os lados a gente vê isso. E é por isso que dentro da linha espiritual, se trazia essa informação que as máscaras iam começar a cair, porque iam ter que se mostrar, eles têm essa obrigatoriedade, esse pacto firmado, onde precisam estar demonstrando isso, volta e meia, e até de forma mais constante agora. Então, muitas pessoas que estão, inclusive, assistindo esse vídeo, já vão saber do que a gente está falando, já vão saber quais são esses símbolos. Infelizmente, a gente não pode vir aqui demonstrar eu vou colocar aqui, né? Vai aparecer tudo isso aí para o pessoal ver em imagens. Isso, então são adorações a deuses, a tudo mais. A gente tem que ter um cuidado, a gente fez alguns vídeos falando muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com as crianças. E, infelizmente, isso chega até nas crianças, porque existe muita sublimação em desenhos, em músicas, em coisas que a gente observa isso como uma inocência que está lá, só que ela está carregando uma imagem subliminar. E o que essa imagem subliminar ela tem, assim, de
de perigoso, vamos dizer, porque não é a parte consciente dos nossos cérebros que vai armazenar essa informação, é o inconsciente. E isso gera uma série de sinapses, uma série de conexões, de pensamentos. Dá um exemplo, assim, às vezes você assistiu determinado filme, série, e você está lá na maior inocência vendo ele, só que dentro dele estão contidas muitas sublimações, muitas coisas que você não faz nem ideia. E daqui a pouco aquilo começa a movimentar lá no seu inconsciente e passa algum tempo, você começa a apresentar sinais de depressão, você sente vontade de ir embora aqui do planeta, você se sente mal, coisas desse tipo, só para dar um exemplo. Então, tudo isso sempre existiu, porém agora nós estamos ficando mais conscientes para podermos identificar e para podermos escolher também com o que nós vamos nos conectar. E com isso, com esse simbolismo, que a gente até poderia usar a seguinte expressão, o simbolismo será a sua ruína, porque todos que participaram disso tudo, eles não têm mais como esconder estes símbolos. Eles precisam estar reverenciando. Então, aí a gente já começa... E as pessoas estão despertando e se dando conta que aquilo lá não é um símbolozinho que todo mundo faz porque gosta de fazer, né? Exato, ele induz massas a estarem utilizando esse simbolismo. A gente vai encontrar muita adoração a essas entidades em vários locais, desde Cédulas, moedas, cédulas, você vai encontrar isso de forma lá na marca d'água, você vai encontrar nas marcas, nos logotipos das marcas, você vai encontrar isso tudo em vários locais. A gente não vai ficar aqui dizendo um a um, até porque não pode, mas por isso que eu digo, muita gente que está assistindo aqui já sabe dessas coisas. A gente tem muito disso, muita adoração a estas entidades em vários locais. E isso vai ficando cada vez mais perceptível. E isso também vai perdendo, é bem importante, Pablo, vai perdendo a sustentação energética, porque a malha do planeta está sendo modificada, ela começa a não sustentar mais isso. E aí começa a ter toda esta queda. E muita gente já está identificando e, inclusive, assistindo e tendo consciência das quedas, assim como teve ascensões meteóricas, estão tendo quedas meteóricas neste exato momento de todo esse, como é que a gente pode chamar, complô que sempre se fez aqui no planeta, essa forma de negociação e de usurpação de más energias aqui, como uma negociata, a gente poderia dizer. É verdade. Como outro exemplo, né, de que a sublimação das mensagens subliminares são eficientes, né, e que o nosso subconsciente é que manda, a gente acha que é a gente que faz as escolhas, a gente que acha. Eu sou uma pessoa que faço as escolhas, mas as nossas escolhas são baseadas 93% nas informações que estão no nosso subconsciente. A gente acha que a gente escolhe conscientemente, né? Se eu for te perguntar assim, Gaspa, eu tenho uma almofada azul e uma almofada verde. Escolha, por favor. Escolha a verde. A gente, ele escolheu a verde aleatoriamente. Não, o subconsciente dele escolheu a verde por um propósito, que nem ele sabe. Que lá na infância do teu avô tinha uma almofada verde e que aquilo lá era curioso pra ti, tu sempre tava lá aquela almofada verde e tem mais relação inconsciente com a almofada verde do que com a azul. Daí escolheu a verde. E o subconsciente é assim, essas informações que estão lá, a gente não sabe que estão lá, mas estão fazendo as nossas escolhas por nós. É mais importante a informação inconsciente do que a consciente da nossa tomada de escolhas.